Faz um mês que eu decidi postar vídeos aqui no YouTube. Eu vou estar contando tudo sobre a minha experiência nesse vídeo. Antes de começar, peço desculpas pelo cenário super criativo. Eu tentei de tudo fazer com que o meu computador aparecesse, ou aparecesse a minha mesa, enfim, que é um cenário que eu gosto. Só que nada tava dando certo e eu não tava conseguindo ver direito. Já gravei e apaguei esse vídeo umas 4 vezes. Eu não tava conseguindo ver direito os tópicos que eu separei aqui. Então eu tive que, enfim, improvisar aqui com a sombra e tudo. Então vocês relevem isso, tá? Antes de entrar no assunto dos números, eu queria contar uma coisa sobre o meu histórico. Eu não tô saindo do zero quando se trata em gravar e editar vídeos. É o meu primeiro mês no YouTube, sim, só que eu já tinha postado alguns vídeos antes, lá em 2015. 2015 e 2016. Obviamente tá tudo privado, tá? Vocês não vão conseguir achar, pelo menos nesse exato momento tá privado. Mas em 2015 eu me mudei pra França, morava no Brasil e daí fui fazer intercâmbio na França, mais precisamente em Paris. E eu falei, essa é a oportunidade da minha vida de começar a gravar pro YouTube. E naquela época eu comecei a gravar, tinha vários takes assim, vários takes bem engraçados que eu tenho até hoje, tipo, começa a falar e daí trava, sabe? Então, várias coisas assim, e teve vídeos também que eu consegui falar até o final. Só que assim, na época eu postei, daí alguns eu apagava, ou ele ficava muito curto, ou eu não conseguia editar, enfim. Teve várias questões, então eu não segui adiante com o canal, apesar de ter tentado ali um pouco. Quando foi em 2016, eu voltei a gravar, porque daí eu me mudei pra uma outra casa no interior da França. Só que naquele caso eu tava gravando aula, né? Eu falo 4 idiomas, eu tento falar 4 idiomas. E o francês era um deles, e daí eu tava dando aula de francês, eu desenvolvi um curso na época, e o curso era videoaula, então eu gravei bastante aula pro YouTube. Então eu tinha uma certa experiência ali, né, nessa questão, porque eu já tinha tentado antes. Só que era um conteúdo educacional, né, bem diferente do que eu tô fazendo aqui agora. E assim, foi uma experiência ótima e tudo mais, só que eu parei ali. Então é só pra vocês entenderem que eu não tô saindo do zero. O meu canal, ele tinha uma certa quantidade de inscritos, então ele tinha 42 inscritos, que foi dessa época aí de 2016, e família e tal, que era um pouco antes, né, 2015 ali. Mas esses inscritos, eu não sei se atrapalhou ou se foi uma coisa boa pra agora. Até cogitei começar um outro canal, né, apagar esse aqui e tal, mas eu não sei se foi uma coisa boa ou ruim, ainda não descobri, talvez eu nunca vá descobrir, porque a maioria desses canais são e-mails antigos de pessoas, né, enfim, eu acho que eles não estão ativos mais. Não acho que eu saí na vantagem nesse sentido, apesar de que nos meus analíticos ali, dá pra ver que existe uma porcentagem dessas pessoas que estavam assistindo. Então, outra, né, informação importante, que eu também não tô saindo, teoricamente, do zero inscritos. Com relação a horas assistidas, meu canal também já tinha uma certa quantidade de horas assistidas, só que no caso de monetização não conta. Então, o que conta, eu vou entrar nesse detalhe, o que conta é no último ano, né, 365 dias. Essas horas assistidas é de 10 anos atrás. Então, ela não vai entrar aqui nos números, tá? Então, como eu falei, postar no YouTube já era um sonho bem antigo meu. Então, eu já tentei algumas fases da vida e eu queria tentar de novo. Só que dessa vez eu senti que ia ser de verdade, sabe? Como se eu estivesse pronta. Olhando os vídeos eu sei que eu não tava pronta, eu já era passada, porque eu devia ter começado há muitos anos. Mas assim, antes tarde do que nunca, né? Foi isso que eu enfiei na cabeça. Eu não sei se existiu, assim, um gatilho final pra eu começar a postar, do tipo, eu assisti um vídeo, alguma coisa que falou, poste hoje. Eu não sei se aconteceu isso, provavelmente aconteceu e eu não lembro, né? Minha cabecinha não lembra. Mas no geral, eu tava com essa vontade, falei, agora eu tô com tempo e tal. E é isso, então vamos fazer dar certo. E a minha ideia, o meu plano é monetização. O plano não é... Acho que ninguém tem um plano de ser talvez um hobby. Alguém tem plano de ser um hobby? Eu não sei. Mas no geral, a maioria das pessoas tem planos, né, de fazer o YouTube dar certo pra monetizar, enfim, pra ser pelo menos uma renda extra e tal, uma segunda renda. E esse é o meu plano, só que o meu plano é que seja renda integral, né? Então, por causa disso, a minha ideia era começar a postar e postar muito. Trazer isso pra um quesito de trabalho mesmo e não de vez em quando, diversão e tal. Não nesse sentido. O que não tem nenhum problema, tá? Eu só tô falando o que eu queria, de verdade, é o que é a minha ideia. É engraçado porque no primeiro vídeo eu nem contei pro meu marido que eu tava gravando, até porque ele já escutou essa história algumas vezes, né? Ele já me ajudou lá em 2015, ele me ajudou a gravar. Então eu acabei não contando pra ele, eu simplesmente comecei a gravar vários dias, e daí na hora que eu vi que dava pra juntar num vídeo só, como um vlog, aí eu cheguei pra ele e falei, olha, gravei esses vídeos e tal, e acho que eu vou postar no YouTube como um vlog. Daí foi isso, então ele assustou, porque eu já tava gravando, não falei pra ele, mas eu tava morrendo de vergonha, porque eu tava com medo que aquilo me travasse, sabe? Como já travou antes. E daí foi isso,
Então eu simplesmente gravei, falei nada, juntei, editei, ficou bom, falei pra ele e comecei a postar. Nesses primeiros vídeos eu não encontrei ninguém da minha família, então essa é uma dica aí também pra quem quer começar, porque eu acho que isso talvez ia me atrapalhar um pouco. Eu fui contar pra minha psicóloga, que é a segunda pessoa que eu contei, e daí foi uns dias depois de eu ter postado o primeiro vídeo. Acho que eu já tinha postado uns 3 vídeos, mas enfim. E daí fui aos poucos contando. Aí agora a minha família meio que já sabe que eu tô postando, mas eles já tinham visto também algumas coisas que eu já tinha postado antes, então não foi assim uma surpresa, nem nada do tipo. Em termos de estratégia, eu decidi postar meio que bastante frequentemente, então daquele estilo todo dia, sabe? Eu pensei muito, refleti muito se eu queria postar todos os dias vídeo longo, só que assim, eu tô levando de 8 a 10 horas pra editar um vídeo. Então, se eu postasse vídeo longo todo dia, seria humanamente impossível eu gravar, editar e postar. Eu tinha cogitado isso no sentido de não fazer uma edição muito, né, grande e tal, só tipo cortar o começo e o fim, tipo isso. Sem respiração, né, enfim, trejeitos que eu tenho e tem bastante. Eu tinha cogitado fazer isso e eu falei, não, vamos colocar a mão na consciência, né, vamos fazer uma estratégia, mas que ela não seja ali impossível de ser realizada, porque senão eu vou desistir no segundo dia. Então, o que eu fiz foi o seguinte, eu postei o primeiro vídeo. No dia seguinte, eu acho que eu postei alguma coisa também, mas foi um vídeo curto, talvez, ou eu pulei uns dias, eu não me lembro, eu vou mostrar aqui certinho. Fui pulando alguns dias e daí, sim, eu fui pegando o jeito e fui acelerando. Então, nesse primeiro mês, eu consegui postar 10 vídeos, que é bastante, e 19 shorts. Então eu acabei intercalando, né? Pensei que seria uma boa ideia intercalar um vídeo longo com shorts. Eu pesquisei bastante, como sempre eu pesquiso bastante, e faz muitos anos que eu sei muito sobre o YouTube e rede social e tal, até porque eu tenho empresa. E eu sabia que o shorts poderia não atrapalhar, mas atrapalhar talvez o meu tempo, porque nem sempre ele dá resultado, tá? Esse negócio de monetização é um pouco diferente para shorts. Então tem aí alguns poréns com relação aos shorts. Então eu não sabia muito bem se eu queria postar, mas aí eu pensei que talvez seja uma forma de entrada para novas pessoas, ou me ajudando nas ideias, porque às vezes você vai fazendo vídeos curtos e vai te ajudando a ter mais ideias para vídeos longos. Não sei, eu achei que seria benéfico no geral e foi isso que aconteceu, eu acho que foi bem benéfico e me fez me sentir motivada, porque todo dia eu entrava lá e tinha visualização rolando, sabe? Eu postava à noite, né? Tô postando à noite e daí eu esperava, ficava quase com um pompom ali na frente no computador pra saber se o shorts tá indo bem, se o vídeo tá indo bem, enfim. Sobre o conteúdo, nesse primeiro mês eu postei 10 vídeos longos e 19 shorts, um intercalando do outro, né? Então teve um dia, eu acho, que eu postei 2, então foi um vídeo longo e um vídeo curto no mesmo dia, porque um tinha passado a meia-noite aqui, então ele contou como o dia seguinte. Mas no geral eu intercalei um dia no outro. Alguns dias ficaram sem vídeos, como eu vou colocar aí na tela, mas foi isso. Esse vídeo aqui eu tô gravando agora, ele tá sendo gravado depois que eu postei o vídeo número 11. Se vocês verem mais que 10 vídeos aqui no canal, é por causa disso, tá? Então, é isso. Comecei o meu canal dia 6 de março até 6 de abril. Dentro desse período, eu postei 10 vídeos longos. Dentro desses 10 vídeos longos, eu vou estar olhando pro computador, peço desculpa aqui, tá? Mas dentro desses vídeos longos, o primeiro, assim, sinceramente, ficou bem ruim. Mas eu já sabia que ia ficar ruim e o propósito dele era que ele fosse ruim. Principalmente porque é o primeiro. Então, assim, eu refleti também se eu não queria fazer uma grande entrada e fazer um vídeo bem bom, sabe? Pra você postar o YouTube e ver que o seu vídeo é ótimo e de escolher pra mandar pra todo mundo. Só que eu já imaginei que isso seria muito difícil, porque você ser bem bom no primeiro vídeo é bem improvável. Cai um pouco na realidade, eu falei, vamos fazer... Depois a gente vai aprendendo no caminho. Então esse primeiro vídeo ficou com alguns erros de edição. Eu já sabia disso, mas foi o que deu pra cortar. Porque eu tenho muito vício de linguagem como todo mundo. Então eu falei muito né várias vezes. E é muito engraçado, porque daí depois que eu vi, que eu percebi que eu falei né, no seguinte eu falei muito mas. Depois eu falei, é isso aí, e daí eu fui mudando. Meu cérebro ficou focado em resolver um problema, ele criou outro. Mas enfim, olha lá, eu já tô mandando de novo. Mas é isso aí, foi essa questão, e eu fui cortando o tanto de né que eu falei. Deu uns 30 né. Em das gravações deu muito né, mas enfim... Eu fui cortando isso aí e ficou todo picoteado. Mas eu falei assim, vou postar assim mesmo, tá ótimo. Então esse primeiro vídeo foi desse jeito. O segundo vídeo já performou um pouco pior.
Deixa eu tentar achar aqui, calma aí. Teve resultados um pouco pior, mas eu acho que é porque o YouTube entregou menos do que o primeiro. Já que o primeiro eu não postava há muito tempo e tal, ele deu uma atenção especial. Eu acho que foi isso. Não acho que o segundo vídeo ficou ruim com relação ao primeiro. Eu acho que ele até ficou melhor. Apesar de ter sido um estilo diferente, eu acho que ficou melhor. Mas é isso, aí eu fui pegando jeito. Aí no terceiro vídeo foi pior do que o segundo. Por isso que eu acho que o YouTube meio que deu atenção ali no primeiro. Mas também pode ter sido porque as pessoas não gostaram, vai saber, né? Mas é que a entrega dele foi menor. Já no quarto vídeo, foi um vídeo que eu gostei de fazer. Eu acho que ele ficou melhor. Eu diria que ele ficou numa outra categoria, sabe? Já fiquei bem mais solta, bem mais eu, do jeito que era antes. Enfim, do jeito que eu consigo gravar, assim, mais natural, sabe? Então esse aí eu gostei bastante. Quem não assistiu, vai lá assistir. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, não vai assistir, tá? Eu tô falando só pra quem tá aqui esse mês. Porque depois, daqui 5 anos, provavelmente vou estar bem diferente. Mas enfim, aí chegou um ponto que, num dia, eu não tinha nenhum vídeo. Não tive nenhum vídeo, não tava conseguindo terminar de editar um pra postar, que eu já tinha gravado. E daí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar gravando, continuar editando o que eu gravei. E daí eu decidi gravar como se fosse Study With Me. Tem bastante vídeos assim no YouTube. Então eu ia estar gravando a minha tela do computador, né? Eu trabalhando ali, mas às vezes a galera faz pra quando tá estudando, pra prova e tal. Então eu decidi fazer isso. Foi assim, 3 horas antes de acabar o dia. Então eu falei, vou fazer isso à noite. E daí eu edito e posto. Foi o que deu menos trabalho até hoje, com certeza. Mas simplesmente porque eu tava fazendo outra coisa. Se eu não tivesse fazendo essa outra coisa, aí não teria como gravar esse vídeo, né? Então, esse aí deu muito certo. E eu não sei até agora por que deu tão certo. É o vídeo mais assistido, então, assim, o que me deu menos trabalho é o que mais assistido. Eu não sei se deu certo porque tem um frame, assim, da minha mesa, então tem as colagens no fundo, o computador e tal, e é tudo meio rosa, roxo, enfim, coloridinho. Então, eu não sei se foi isso que deu certo. Ou se foi, não sei, o assunto, o título, eu não sei exatamente. Por ser um vídeo diferente, é o que mais, né, me deu visualização ali. Maior entrega também. Acho que foi maior entrega, acho que não. Teve outros vídeos que teve maior entrega e menos visualizações. Mas esse vídeo performou super bem. É o que eu mais tenho horas de assistidas. Tem mais de 13 horas assistidas. E eu amei fazer. Eu amei que aconteceu isso. Eu vou dizer também que eu amei fazer o vídeo, mas eu amei ainda mais de ter dado certo. Achei que foi uma surpresa ali pra mim. Aí o vídeo seguinte que eu coloquei, ele foi melhor do que os anteriores, apesar de que eu achei que ele ia ser pior. Então ele demorou um pouquinho pra pegar aquela velocidade dentro do YouTube, dentro da plataforma. E isso acontece muito. Então assim, se você posta hoje e você não tem visualização, fica tranquilo, porque vai chegar um momento que vai aumentar isso aí. Então não é pra desesperar porque você postou no horário errado, ou que o vídeo tá horrível, ou que a capa tá ruim. Então, deixa pra se preocupar com isso, se você estiver gravando vídeo, obviamente. Depois, tipo assim, semanas depois. Porque é isso, esse aqui não tinha ido bem nos primeiros dias, primeiras horas. Tanto que eu tirei muito sarro com meu marido, porque tinha uma capa que era a minha cara, tava a minha cara na capa. Foi o vídeo que menos visualizou. Eu falei, acho que o povo tava com problema com a minha cara, eu vou tirar. Aí eu mudei a capa e daí começou a aumentar a visualização. Mas eu acho que não tem nada a ver, porque depois eu coloquei meu rosto de novo, né? Mudei de novo, nem sei se é bom fazer isso. Mas eu mudei de novo e daí voltou, continuou andando pra cima, assim, continuou subindo. Então, acho que é muito no sentido de quando que o YouTube vai ver aquele vídeo e vai mandar pras outras pessoas, sabe? Do que o vídeo ser ruim. Então, se você estiver postando, não tire as conclusões nos primeiros dias, porque às vezes o vídeo tá bom e dá visualização, depois para. E às vezes o vídeo acontece ao contrário, como aconteceu esse aqui. E é isso, então esse foi o vídeo do cabelo. Depois desse vídeo, passou-se aí uma semana e eu acabei pegando mais prática ainda do que tava antes, porque até no cabelo eu acho que eu tava bem travada. E daí eu postei o vídeo sobre casas. Eu postei tanto o vídeo sobre casas quanto o vlog da pizza e tal. Esses aí foram gravados mais ou menos no mesmo dia. E o vídeo de hobbies. Então são 3 vídeos que deram certo. Até o vlog comparado com os outros 2 foi mal até esse exato momento, porque os outros foram bens, assim, e eu amei gravar. Então, assim, dá pra ver, é visível na minha cara que eu gostei de estar gravando aquilo. E eu acho que isso faz total diferença. Você falar sobre um assunto que você gosta, você sabe o que você tá falando, ou enfim, que você tá curtindo aquele momento, sabe? Dá pra ver a diferença de um conteúdo que você não quer gravar ou que você não tá bem naquele dia, né? Como foi o caso aí de um dos vídeos que eu não tava bem. Minha cara tá de acabadíssima, que não tem nada a ver com o vídeo, né? No caso. E quem quer assistir isso? Ninguém quer assistir isso. Eu não quero, imagina outra pessoa. Então, assim, é importante você tá aí feliz, animada, empolgada pra gravar o negócio, gravar o seu conteúdo. Depois disso, veio o último vídeo dentro desse primeiro mês, que seria o vídeo de diferenças.
coisas que no Brasil seriam, assim, horrorosas, inaceitáveis, e são coisas culturais aqui. Então, era pra ser um vídeo mais engraçado mesmo, descontraído. Só que nesse vídeo cagou total com o meu áudio, porque ele ficou abafado, enfim, tentei usar o microfone aqui que eu comprei, e ficou horrível. Horrível, horrível. Fiquei pensando muito se eu queria postar, até coloquei na legenda ali na descrição, se eu queria postar esse vídeo ou não. Só que eu decidi postar. Eu não me arrependo de ter postado, porque pra mim, nesse exato momento, foram 30 visualizações a mais do que o meu canal tinha antes. Então, pra mim, foi ok, menos que 0 não vai ter. Obviamente que daí você tem que ponderar pra saber se a pessoa que tá assistindo ela vai voltar no seu canal ou você vai perder um inscrito, digamos assim, você vai perder inscritos. Daí não seria legal. Mas, no geral, eu não tinha muita coisa a perder. E eu decidi postar por causa que eu não tinha muita coisa a perder e também porque eu achei que seria um aprendizado pra mim. Falei, vou postar e fica um aprendizado, eu não vou repetir esse erro mesmo. Lógico, pode ser que aconteça algum dia sem querer, mas assim, no geral, vou prestar mais atenção nisso aí pra que não aconteça de novo. E é isso. Não foi o melhor vídeo do canal, talvez tenha prejudicado ali os próximos, talvez. Mas eu não me arrependo, até agora eu não me arrependi sobre esse vídeo. No quesito de shorts, eu mandei, como eu falei, 19 shorts. Eu intercalei os dias, né, como eu falei. Teve alguns que performaram bem mal, então assim, de 20 visualizações, 30, 40, que são números ruins, acredito eu, são números ruins pra shorts. Mas pra mim também, tipo, é mais 40 visualizações, sabe? Então assim, é mais algum conteúdo que eu tô aprendendo a fazer. É isso, o shorts, na minha opinião, é bem mais assim... Vídeo também, mas shorts é bem mais... vai na sorte, sabe? Meio que sorte. Porque tem ali como você imaginar se o conteúdo é bom ou ruim, mas no geral o conteúdo, às vezes um conteúdo é muito bom e não é entregue, e às vezes um que é mais ou menos vai ser entregue. Então é bem, na minha humilde opinião, é bem sorte. Então nesse caso aqui, teve esses conteúdos de 30 visualizações e tal, só que teve 2 que foram assim, super bem. Um conteúdo que foi sobre o quiche, então eu fiz um quiche no final de semana e editei e postei ele rapidão, assim, como se fosse eu fazendo acelerado, sabe? E esse aí até o momento tá com 600 visualizações. Obviamente, não é um número absurdo, né? Não viralizei na internet, mas de 600 visualizações comparado com os 60 que tem o do lado, é uma grande diferença, né? Então eu fiquei muito feliz que deu isso aí, até porque eu achei que ficou boa, a musiquinha ficou legal, então ficou bem divertido de assistir. Ganhei inscrito também por causa desse vídeo. E daí fica a minha dica também importante. Não adianta você postar shorts que não tem nada a ver com o assunto que você fala em vídeo longo. Porque se você ganha inscrito com relação aos shorts, que é uma janela ali grande, né, de entrada pro seu canal, se você ganha inscritos e daí você não tá falando nada sobre aquilo que você postou no shorts, não faz sentido. E na minha opinião, se você faz repeteco de conteúdo, também não sei se faz muito sentido. Então assim, o ideal é talvez trazer um conteúdo que seja parecido, mas num formato diferente, que é pra isso que funciona os shorts, né, na minha cabeça. E é isso, então esse aí deu 600 visualizações. Aí teve um que eu até fiquei com medo na hora, porque eu postei e eu falei, nossa, vai parecer clickbait. E eu sabia que tava arriscando parecer isso. Se ninguém lesse a legenda ali, o título ia parecer que era clickbait. E daí eu até recebi o dislike. Eu fiquei super chateada na hora. Eu fiquei muito chateada agora, eu quase tirei o vídeo do ar nos primeiros minutos. Mas eu falei, não, vou continuar, até pesquisei no Google se o dislike ia ser um problema pro canal, né? Se eu conhece, sei lá, 10, 15, 100 dislikes, se ia ser um problema pro meu canal, mas aparentemente não. Então eu deixei lá, só ganhei um e depois ele desapareceu, inclusive. Mas eu postei esse vídeo e ele explodiu, assim... com relação aos outros vídeos, obviamente, de novo, né, não com relação à internet toda. Deu 1.400 visualizações em menos de 1 hora. Comparando com os outros que tinha 60, esse tava bem mais. Só que o seguinte, ele foi subindo, 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 ele tava beirando os 2.000 visualizações. Eu não sei se passou de 2.000 e já tava na casa dos 2.400, não sei, eu não me lembro muito bem. Mas assim, foi muito, 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 muito alto com relação aos outros e foi muito rápido, dava pra ver porque tem como você ver o analítico ali, ao vivo, né? E dava pra ver o povo assistindo, assim, e atualizando a página, ia subindo a barrinha e tal. Então eu fiquei muito feliz. Só que alguns minutos depois, algumas horas depois, me bateu um desespero total, porque o número começou a abaixar. Assim, começou a diminuir o tanto de visualização que tinha antes. Eu fiquei, tipo, o que tá acontecendo? Se é bug, o que tá acontecendo? Eu fiquei muito desesperada. Aí eu pesquisei na internet e eu vi que pode ser que isso aconteça por alguns fatores, do tipo, se você compra a pessoa assistindo, né? Você compra os robozinhos e tal,
tal, pra ele estar visualizando. O YouTube percebe e daí ele tira as visualizações do robozinho. Não é o meu caso, né? Eu não tenho dinheiro pra investir em robô. Nem se eu tivesse, eu ia investir num som e não no robô, num áudio melhor. Mas enfim, a segunda opção que poderia ser era bug no YouTube. E depois tem uma terceira opção que é, esses robozinhos acontecem na internet de geral, né? Você pagando ou não. E depois o YouTube revê esses números e ele vai abaixando. Então tem várias questões, várias possibilidades, né, pra esse problema. E infelizmente, de 2.000 e pouco lá que apareceu em certo momento, ele baixou pra 1.200 visualizações. Então esse é o número que tá aparecendo pra mim agora. De novo, eu não sei se esse número é real, pode ser que, né, enfim, o YouTube só teve feito cagada mesmo, mas esse é o número que tá aqui e é isso aí. Eu fiquei feliz no final das contas com o número, porque se esse número fosse 10, eu ainda ia estar feliz. E eu acho que é importante a gente trabalhar a nossa cabeça pra que a gente fique feliz com números pequenos. Porque às vezes a gente pega justamente um número pequeno, mas é a pessoa que tá sempre ali e você ganha várias horas por causa que a pessoa tá sempre ali. Então, não sei, eu tô tentando levar pra esse lado e não comparando com outros canais ou comparando com outros conteúdos e tal. Até porque muitas vezes o conteúdo que performa super bem não é o que eu mais gostei de fazer e pra mim eu já tô velha o suficiente pra entender o que eu mais gosto de fazer, o que é mais importante, né? O que deveria ser mais importante, pelo menos. Então teve essa variação dos números. Não teve nenhum que baixou menos que 60. Não, teve sim, 30, 40. Teve alguns que foram piores, assim. Foi um resultado, pra mim, que tá ótimo. Fiquei muito feliz aí com esses shorts. Não me arrependo de estar postando eles. E uma coisa que eu detesto, não sei se alguém aí já reparou nisso, enfim, é que é o seguinte, o YouTube, ele conta a quantidade de vídeos que você tem, é a soma dos vídeos longos e os vídeos curtos. Então, quando você entra no canal de alguém, no meu caso, você tem lá a quantidade total de vídeos lá em cima, do lado do meu nome. E eu detesto isso. Eu não sei se existe alguma forma de reclamar e tirar isso, porque eu detesto. Você chega num canal super pequeno, tem poucos vídeos, e tá escrito lá 100 vídeos. E você vai ver a pessoa postou 100 shorts, né? Ou, sei lá, 99 shorts e um vídeo longo. E tá escrito lá 100 vídeos. Então isso me irritou bastante, porque eu não sinto que eu produzi 30 vídeos, mas sim que eu produzi 10. Gostaria de reclamar sobre esse assunto, mas não tem muito o que fazer. Então esse foi meu primeiro mês no YouTube. Dentro desses números gerais, eu consegui mais de 3.000 visualizações no geral, incluindo aquele shorts que, né, deu uma viralizada e tudo mais. E também consegui 40 horas assistidas. Essas 40 horas, elas são... A maioria delas, elas são de vídeo longo. Pra quem, né, tem canal no YouTube, sabe que nenhum dado, ele combina. Então tem uma página, a página inicial ali, tá com um número diferente, aí você vai na página de monetização, tá com outro número, e daí você vai numa outra página, tá com outro número. Então não dá muito pra saber qual que é a mais certa, porque tem delays, né? Tem os delayzinhos entre as páginas. Mas, no geral, eu tô aí com 40 horas de visualização. Pra quem quer monetizar, então, assim, tem que ter as 4.000 horas. Então, eu tô bem longe disso. Mas eu tô bem mais longe do que o zero que eu tava antes. Então, assim, pra mim é 40 horas e 40 horas não é zero. Tô feliz com isso. Mas pra quem quer monetizar, a ideia é que você tenha aí por volta de 300 visualizações ali por mês. 333 para ser mais exata, horas, né, de visualizações. Porque... Horas assistidas, desculpa. Enfim, horas assistidas, de vídeos assistidos. Porque se a gente dividir 4.000 aí por um ano, seria mais ou menos isso. Teria que ter muita gente assistindo esses poucos vídeos que você tem, pra daí se transformar num número expressivo. Então eu não gosto muito dessa ideia. Mas é isso, foram 40 horas. Algumas de familiares também, né? Do meu marido, enfim. Oi, gente, tudo bem? Eu acho que o aprendizado aqui pra mim é continuar. Então, o primeiro é continuar. E segundo, que eu tô muito feliz com isso, com a decisão de começar. E também tô pegando muito gosto. Eu sempre gostava, mas assim, eu tô amando gravar. Então, tem momentos com muita frustração, muitas frustrações, assim, com relação a barulho, a luz, ao som que deu errado, na edição ficou ruim. Enfim, tem várias questões ruins. E também o fato de você não tá ganhando nada no começo também é uma questão bem ruim, né? Você ter que ter várias horas de trabalho, mas você não ganha nada por isso. É só uma promessa mesmo até chegar esse momento. Mas eu tô amando. Eu acho que foi uma decisão super acertada começar. Atrasada, sim, mas acertada também. E é isso, assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô pensando em gravar mais updates como esse, porque tem muito conteúdo desse na internet, só que de pessoas já monetizadas. Então elas falam, ai, quanto eu ganhei no primeiro mês e tal. Que às vezes a gente esquece que até a gente chegar nesse ponto, a gente tem vários meses que, na minha opinião, são os mais difíceis.
burrices porque você não tá ganhando nada com isso. Tem toda a questão de insegurança, medo, não saber fazer, enfim. Acho que seria um tema legal de trazer aqui e trazer um update aí do segundo mês também. Esperamos aí que tenha mais horas assistidas, que meus parentes continuem me assistindo pra eu continuar com essas horas, mas que tenha mais gente nova chegando aqui pela recomendação do YouTube, enfim. Muito obrigada se você chegou até aqui, muito obrigada se você está assistindo meus outros vídeos. Tenta se inscrever também, né? Pense nessa carinha linda pra se inscrever, porque daí me ajuda nessa contagem de inscritos, porque eu ganhei 10 inscritos esse mês, mas a gente tá um pouquinho longe ainda dos 1000 que precisa. Mas é isso, muito obrigada se você tenha assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. E daí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou continuar gravando, continuar editando o que eu gravei, e eu vou filmar eu editando, gravando. Não, calma aí. E eu vou filmar, eu dei book, calma aí. Oi, gente, tudo bem?